QA ele tem um teto técnico baixo. O que eu quero dizer com isso? Hoje um QA, para ele iniciar na área, para ele até mesmo evoluir rapidamente, você não precisa saber profundamente coisas específicas. Calma, gente, calma, eu vou explicar. Eu não tô falando aqui que um QA não precisa saber codar, que um QA não precisa entender de processos. E lembrando, né, eu tô me retratando a QA, mas eu tô sempre pensando em QA Engineer, né? E por que que eu te digo isso, né? Por que que eu falo que o teto é baixo? Por exemplo, o lado técnico. Para você trabalhar com automação, criando uma automação dentro do sistema, né, fazendo isso, você precisa entender desenvolvimento básico e entender uma ferramenta de automação. Atualmente, as ferramentas de automação, né, eu posso aí falar, no caso, o Cypress, que é uma das ferramentas que a gente utiliza muito aqui dentro na Loomstack. No caso, eu estou usando o Playwright, eu já usei também Appium. E essas tecnologias, elas são tão bem trabalhadas, tão bem feitas, que a gente se utiliza basicamente de programação básica, algoritmo básico, e a gente vai se utilizar desse framework para poder fazer automação. E isso eu considero muito um teto baixo. Você consegue sair de um nível de programação relativamente baixo e aprender aí uma automação muito simples, muito rápido. É muito mais fácil para você que está começando, né? Você começou a aprender a programação, você está querendo começar numa área de desenvolvimento, é muito mais fácil para você iniciar como QA, né? As coisas técnicas vão ser muito menores do que você caso queira, por exemplo, se tornar um desenvolvedor. Você vai ter que aprender uma quantidade muito maior de bibliotecas, frameworks, conceitos de programação em si, para iniciar na área, né? Para você fazer algo realmente que seja poderoso ali. Para QA não. Para QA você consegue ali com menos tempo de, sei lá, estudando um mês aí de programação, você já consegue trabalhar com automação e entender bem como funciona. Lembrando, isso não significa que você não pode se aprofundar mais. Putz, galera, quanto mais experiência você acumula, mais senioridade você tem. Obviamente, você tem que entender mais profundamente. Por exemplo, quando eu comecei com o QA, eu não sabia exatamente como desenvolver uma API, eu não sabia como desenvolver um front-end realmente utilizando, sei lá, React ou até mesmo Vue. Então, essas coisas eu não sabia, mas eu já sabia fazer automação. Eu entendi, obviamente, do DOM, como ele funcionava, entendi de HTML e CSS, desenvolvimento. Porém, eu não sabia criar uma ferramenta, uma aplicação inteira. Mas hoje, né, eu vim estudando junto e eu também comecei a aprender toda a parte de back-end, eu sei criar uma API hoje em dia, eu sei fazer uma aplicação React, e tudo isso é importante para você. Porém, o teto é muito baixo para iniciar. Então, galera, eu acho que é uma ótima oportunidade aí que você está começando. Pode ser um jeito mais fácil para você sair da carreira que você está hoje, né, caso você queira mudar para tecnologia, ou até mesmo iniciar em outra área, caso você já trabalhe com tecnologia. Então, é muito mais fácil você sair dessa carreira e ir para a área de QA, porque tudo que você tem que aprender é menor, né? Obviamente tem toda a parte teórica, né? Tem toda a parte de processo, e isso também tem que ser aprendido. Porém, essas coisas, na minha opinião, elas são muito mais fáceis de ser absorvidas do que coisas mais técnicas, sabe? As partes técnicas você tem que entender muito de framework, entender como o framework funciona, como a linguagem funciona, bem profundamente, né? No caso da parte teórica, é bem mais simples também, na minha opinião, né? Pode ser que tenha gente que tenha mais dificuldade, mas, sinceramente, é bem simples a parte de processo e parte de teoria ali de como trabalhar com qualidade dentro de um time. Então, essa é a minha terceiro ponto, o teto técnico é bem baixo para você que quer aí começar. Eu acho que pode ser uma ótima forma de você começar mais rápido aí numa área, como eu já disse, ela é bem generalista, então você vai conseguir aprender muita coisa. Então isso é bem, bem legal.